Evangelho de Lucas, capítulo 9. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo diz que aquele que em nós começou uma boa obra, aperfeiçoará. O Senhor começou uma boa obra na nossa vida. Amém, irmãos? Ele está moldando, Ele está trabalhando e é importante que nós possamos compreender que Ele está fazendo algo novo. Amém? Ele nos deu um novo coração, Ele nos deu uma nova vida. Então temos uma forma de viver diferente, porque o Senhor agora Ele comanda a nossa vida. Amém? Vamos ler aqui em Lucas capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, manifestou o firme propósito, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para que lhe preparassem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto, o aspecto dos discípulos, era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, vendo esta reação do povo, disseram para Jesus: Senhor, queres que digamos que deixa fogo do céu e os consuma e os faça arder, como Elias fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Irmãos, este texto é relevante e eu queria pensar que na nossa vida há um antes e há um depois. Há um antes de nós conhecermos Jesus e há um depois de nós conhecermos Jesus. Aquele que vem a mim, disse Jesus, não o lançarei fora, não o mando embora. E todo aquele que vem a Ele, todo aquele que se aproxima do Senhor, na verdade Ele está disponível para tocar as suas vidas, para salvar as suas vidas, porque este é o grande propósito. E a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, há uma mudança, há uma transformação. Paulo escreveu a carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? É uma nova vida, são novas ações, é uma nova postura, são novas atitudes diante dos desafios do nosso dia a dia na nossa vida. Amém? Então, voltando ao início deste texto, nós encontramos Jesus, que ele estava viajando com os seus discípulos, ele estava viajando, passando pela terra, pelo território dos samaritanos, e o objetivo do Senhor diz que era ir a Jerusalém. Diz que o propósito tinha um propósito firme. Versículo 51, o propósito firme de ir a Jerusalém. Jesus ia a Jerusalém. Amém? Ele ia a Jerusalém. Amém? Mas naquele tempo, as viagens, e Jesus, muitas vezes, 99% das vezes, ele andava a pé. Não andava de burro, não andava de camelo, não andava de cavalo, muito menos de carroça. Ele ia a pé. Então as viagens eram demoradas, né? E o propósito de Jesus era, na verdade, que naquele caminho, naquele território onde eles estavam a atravessar,
pudesse encontrar uma hospedagem, um hotel, né? Uma pousada, uma casa em que alguém recebesse, ou até mesmo que deixassem ficar até debaixo de umas árvores, ou construir por ali umas mantas, fazer ali uma tenda, né? E diz que a coisa não foi fácil. Diz que os samaritanos, né? A Bíblia mostra-nos que havia um problema. Havia um problema entre os judeus e os samaritanos. Estão cá? Havia um problema entre os judeus e os... Eles não se davam, né? Eles não tinham bom relacionamento, né? Eles odiavam-se há cerca de 8 séculos, né? Atrás, amém? Sabe, o reino de Israel, não podemos chamar assim, a Judeia, antes da morte do rei Salomão, era um reino só, né? Composto por 12 tribos, os filhos de Jacó, né? Eles compunham a nação de Israel, mas e assim foi. Depois o primeiro rei que foi Saul, o segundo rei que foi David, e o terceiro rei que foi morreu Salomão e houve uma guerra. Apareceram 2 reis. Apareceram 2 reis, né? Então 10 tribos uniram-se e formaram o reino do norte, chamado Israel, e no sul, né, Judá e Benjamim formaram outro reino. A capital era em Jerusalém e formaram então o reino de Judá, né? Então o reino do norte, podemos dizer assim, teve muitas peripécias. O reino do sul, e nós lendo o livro dos reis e das crónicas dos reis lá no Antigo Testamento, descobrimos que os reis do norte, eles rapidamente, eles se desviaram do propósito de Deus, eles saíram do propósito de Deus, eles se contaminaram, na verdade, com outros cultos, com outra forma de ser e de estar, que não o propósito. Na verdade, eles até inclusive em Gerazim, eles construíram lá um templo, e dizendo que agora o lugar da adoração não era em Jerusalém, proibiram os habitantes, o povo, as 10 tribos, de ir a Jerusalém para adorar. Agora vocês vêm em Gerazim. Até colocaram lá nesse templo que eles construíram, eles até colocaram lá uma serpente, né? Ou foram buscar a serpente, aquela que foi levantada no deserto, aquela serpente de bronze, que no tempo da peregrinação do deserto, diz que no momento de prova, em que as serpentes vinham e picaram por causa da desobediência do povo, mas numa atitude de fé, aqueles que olhassem para a serpente ficavam curados do veneno da cobra, foi buscar a serpente e colocou lá nesse templo. Irmãos, e as coisas começaram a andar de mal a pior. O reino do sul, Judá, ainda por algum tempo, ainda os reis foram fiéis a Deus, ainda o povo foi temente a Deus, até que o reino do norte, ele acabou por se tornar, na verdade, alguma coisa completamente perversa, entre aspas, não é? A determinada altura, o imperador Sargão, imperador do Império Assírio, não confundir com Síria, Assírio, mais ou menos que o território atual do Iraque, que às vezes o território é um bocadinho móvel, ele veio e conquistou o Reino do Norte, conquistou Israel, e a cidade de Samaria foi destruída. Sargão, ele trouxe outros povos do seu império para habitar lá naquele território, e muitos dos judeus, dos 10 tribos que estavam naquele território, foram deportados, e daí aparece o famoso dito das tribos perdidas. Né? Foi nessa altura que muitos foram para muitos lugares, alguns perderam a sua identidade e chamamos as 10 tribos perdidas. Irmãos, e quando aquele povo veio, algum povo que ainda estava ali, houve uma mistura de casamentos, mas também houve uma mistura de religião.
em que eles procuraram, de alguma forma, continuar a adorar o Deus Jeová, a cultuar o Deus Jeová, mas com uma mistura de outras divindades, de outros deuses, de outros lugares, né? Bem, os samaritanos, na verdade, eles alteraram um pouco a lei de Moisés e tudo isso, como nós sabemos. Agora diz que havia esta rivalidade. E a determinada altura, quando eles olharam e viram pelas suas vestimentas que eles eram judeus, quando eles estavam passando aquele território, Pedro, Tiago, João, os apóstolos com Jesus, né? Não receberam, diz o versículo 53, mas não o receberam, não receberam Jesus, não receberam a sua comitiva, na verdade, porque eles perceberam que eles eram judeus. Então, numa atitude intempestiva, né? Diz o versículo 54, então os discípulos de Jesus, Tiago e João, vendo isso, disseram a Jesus: Senhor, queres que digamos que deixa fogo do céu e os consuma e os mate, como Elias fez no passado? Né? Tiago e João estavam muito irritados. Tiago e João, eles ficaram indignados porque aquele povo não hospedou Jesus, porque não receberam Jesus, né? Não estava permitido passar por aquele território. Havia muita agressividade no ar, quer de uma parte, quer de outra, né? Irmãos, e nós temos que perceber aqui alguma coisa, que estes homens ainda não tinham uma obra completa na sua vida. Estes homens ainda estavam, ainda que próximo de Jesus, ainda estavam muito na sua carnalidade, né? A lei que estava imperando ainda nos seus corações ainda não era a lei de Cristo, não, mas era a lei dos caldeus, era a lei olho por olho e dente por dente. Essa lei antiga saiu dos seus corações, né? E então eles lembraram-se da história de Elias no tempo do rei Acasias, né? Irmãos, Acasias era rei de Israel, está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 1, diz que a determinada altura o rei Acasias ficou doente. O rei Acasias, o rei de Israel, no tempo do profeta Elias, ele ficou doente. Então diz que ele mandou embaixadores, ou mandou empregados seus, enviados a determinados profetas, né? Profetas de um deus pagão chamado Baal-Zabud. Olha, Baal-Zabud, né? E a gente já ouviu falar de um Baal-Zebu, não ouviu? Está muito ligado ao Baal-Zabud ou Belzebu. Né? Irmãos, um deus pagão, uma entidade espiritual maligna. Ele mandou perguntar se aquela doença era para a morte dele ou não. E quando Elias soube disso, né, diz que o anjo do Senhor avisou a Elias, né, e então Elias ficou arreliado. Ele ficou completamente fora de si de alguma forma. Porquê? Porque é que ele não consultou o profeta de Deus? Porque é que ele foi consultar os profetas, os falsos profetas, dos falsos deuses? Então, Elias, na verdade, ficou indignado. E indignado ficou o rei Acasias com o próprio Elias. Porque Elias ele proferiu uma palavra de maldição para o rei. Disse: olha, porque não consultaste a Deus, porque consultaste os falsos profetas, agora vais morrer. Agora vais morrer. Né? Vais morrer dessa doença. Então o rei Acasias mandou um grupo de soldados, primeiro 50, mais o seu capitão, foi lá e Elias mandou vir fogo do céu.
né? E os consumiu aos 50. Depois o rei mandou mais 50 soldados para prender Elias e aconteceu exatamente o mesmo. Até que foi o mais 50 e o general lá conseguiu entrar em consenso com Elias para não lhe acontecer o mesmo. Irmãos, isto aconteceu. Há coisas que a gente não entende muito bem. Mas Jesus diz a estes homens alguma coisa que é completamente contrário àquilo que aconteceu com Elias no passado. Irmãos, o tempo do olho por olho, o tempo da vingança não faz parte do Evangelho da graça de Deus. Amém? Tiago e João queriam que acontecesse o mesmo. Tiago e João queriam que Deus se vingasse e destruísse os samaritanos. Não é? Irmãos, este era o ponto de vista deles, este era o ponto de vista dos homens, este era o ponto de vista da política de então. Irmãos, e infelizmente há alguma política hoje, mas a política do Evangelho é outra. O coração de Deus abrange todos os povos, todas as nações, todas as tribos e todas as línguas. E Jesus Cristo é o cumprimento dessa misericórdia e amor de Deus por todos os povos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para, na verdade, morrer pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Amém? Irmãos, o ponto de vista humano, né, está como deste Tiago e deste João está completamente desadequado do verdadeiro Espírito de Deus. Por isso Jesus pergunta-lhes, vocês não sabem, afirma, vocês não sabem que Espírito são. Irmãos, nós temos que saber de quem somos e qual é o verdadeiro Espírito de Deus. Ele é o Espírito de misericórdia, é o Espírito de paz e não de guerra. Ele é o Espírito de concórdia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém? Que nós possamos saber de quem somos. É interessante uma altura em que Paulo estava preso. Paulo estava sendo transportado para Roma. Paulo, na verdade, estava num barco no mar Mediterrâneo e houve uma grande tempestade. Se levantou os ventos, na verdade, o chamado vento era o quilão, um cruzamento de várias correntes e o barco se foi ao fundo. Mas antes disso acontecer, o Senhor falou com Paulo e dizendo, olha, ninguém vai morrer. E não estavam cristãos somente naquele barco, estava Paulo, estavam povos pagãos, estavam outros marinheiros, estavam outras pessoas, e ele disse, olha, ninguém neste navio vai morrer, amém? E ele foi avisar ao capitão, porque já havia muitos dias que eles não comiam, e ele dizia, comam, porque este navio vai se afundar, mas ninguém vai morrer, todos vamos ser salvos. Né? Porque o Deus a quem eu sirvo, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, me falou que isto ia acontecer. Amém? E é verdade, houve aquele naufrágio, o barco foi ao fundo, mas todos se salvaram agarrados em tábuas, sei lá, tantas coisas, e chegaram até à ilha de Malta e foram salvos. Amém? Sabe porquê? Amém? Porque Deus ama a todos e deu uma oportunidade a todos os povos que estavam naquela embarcação de conhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que nos dá a vida eterna. Jesus voltou-se para os discípulos, verso 55, e repreendeu-os. Olha essa palavra, repreendeu-os. Às vezes o Senhor tem que nos repreender, porque estamos muitas vezes estamos a sair do propósito de Deus, estamos a sair da Bíblia, e é bom que o Senhor nos repreenda. David, a determinada altura, ele disse, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que é uma vara? Uma vara. Um cajado, uma vara, que o pastor usa, né? Às vezes bate na ovelha. E ele percebia que a correção do Senhor
era para o seu bem. A correção de Deus é para nosso bem. É como o Pai. Deus é um Pai que corrige os seus filhos. Amém? Para o seu bem. E diz que Jesus repreendeu-os porquê? Porque eles estavam errados, porque eles estavam enganados na sua forma de pensar. Olhando à nossa volta, neste momento, queridos irmãos, em que está acontecendo vários conflitos territoriais, como na Ucrânia. Uns tomam partido pela Rússia, outros tomam partido pela Ucrânia. O que está acontecendo também no Médio Oriente, Israel, Palestina, Irão. Irmãos, não vamos tomar partido, vamos orar por aquele povo, amém? Vamos orar por aquele povo, amém? Sabemos que o Senhor ama os judeus, ama o povo da Palestina, ama o povo do Irão, do Iraque, da Turquia, da Síria, ama o povo ali à sua volta, do Egito, e graças a Deus porque no Egito há mais cristãos no Egito do que em Portugal. Há mais cristãos no Egito do que em Portugal. Até na Índia, até mais cristãos do que em Portugal. É um país maior, é tão grande. Mas muitas vezes até em ambientes, muitas vezes, que não são propícios à fé cristã. Amém? O Senhor está salvando, o Senhor está fazendo, amém? Transformando vidas, inclusive, aleluia. Sabe, infelizmente já foi destruída, mas a sociedade bíblica que estava há uns anos atrás, que fornecia Bíblias, quer para Israel, quer para alguns países árabes ali à volta, estava exatamente na faixa de Gaza. A sociedade bíblica, Bíblias, amém? Infelizmente foi destruído também a sede da sociedade bíblica ali naquele lugar. Então, irmãos, há pessoas a se converter ao Senhor. Amém? Não vamos entrar num espírito de ódio, não vamos entrar num espírito de guerra, mas vamos entrar num espírito de amor, de oração, porque o propósito de Jesus é muito claro. O Senhor Jesus disse, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, Jesus veio para salvá-las. Branco, negro, pobre ou rico, temos o mesmo sangue. Não há sangue azul, isso é mentira. Não há sangue azul, só há sangue vermelho. Amém? Pode haver mais ou menos globos brancos ou vermelhos, não é? Pode haver um certo desequilíbrio. Mas, irmãos, quando alguém parte, o seu conhecimento, a sua fama, a sua riqueza, fica tudo cá. O que importa é as escolhas que nós fazemos na vida. Escolhe Deus. Coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida. Entrega o teu coração a Jesus, porque o propósito de Jesus é trazer uma nova vida, trazer novos valores. E são esses os valores da paz, do amor e da misericórdia para os nossos corações. Amém? Aleluia. Irmãos, possamos aprender. Paulo, que outrora foi chamado de Saulo, era um homem fanático, religioso. Saulo era um homem fanático, religioso. Ele era nada contra. Deus ama os judeus, os ortodoxos também, todos eles, amém? Mas nada contra, né? Nem liberais, nem ortodoxos. Amém? Ele era desses ultra-ortodoxos. Ele perseguia os cristãos, pensando que Deus ficava muito feliz. Ficava muito feliz. Mas quando ele teve o encontro com o Senhor, ele caiu em si. Amém? E a sua vida mudou completamente. Na sua carne, ele seguia a religião de uma forma muito fervorosa.
na sua carne. Ele acreditava que, maltratando, prendendo os cristãos, Deus ficava feliz por isso. Mas quando ele aceitou Jesus, a sua carne, a sua natureza carnal foi completamente transformada. Há uma afirmação que ele faz. Amém? Gálatas 2:20, ele diz: eu estou crucificado com Cristo. Vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, por mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, naquele momento, os discípulos não compreendiam a verdadeira missão de Jesus. Amém? Irmãos, o cristianismo, o evangelho não pode ser propagado, anunciado através da espada. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém? O espírito do evangelho não é de retaliação, mas de amor e perdão. Já no Antigo Testamento nós encontramos Deus revelar o seu coração a Moisés. Lá no livro de Levítico, no capítulo 19 e no versículo 18, amém? Logo no início da história de Israel, Deus diz assim ao povo, Levítico 19, 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amém, aleluia, está lá no princípio da Bíblia, está lá falado ao povo por Moisés, este é o espírito da Bíblia. Mais à frente, Salomão vem reafirmar a mesma ideia. Livro dos Provérbios 24, 29, Provérbios 24, 29, diz assim, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Você diz, não digas, nem faças. Não digas, nem faças. Temos que saber que espírito somos, irmãos. Oh, irmãos, nós somos cristãos, nós somos de Cristo. Cristo amou-nos até o fim. Cristo deu a sua vida por nós. E nós somos chamados a amar o próximo, porque é mandamento do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O mandamento de amar o próximo, de não nos vingarmos a nós mesmos. Jesus tudo isso veio ensinar, veio reafirmar em todo o Evangelho. Não vamos ler, mas temos em Mateus, temos em Lucas também. Amém? Paulo também o afirmou. Temos em Romanos, temos em Coríntios, temos em Tessalonicenses. Mas vamos ler o que é que Pedro diz. Amém? Pedro aprendeu esta lição. 1 de Pedro 3,9, por favor. 1 de Pedro 3,9. Veja, não tornando mal por mal, ou injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, que por herança alcanceis a bênção. Se nós queremos ser pessoas abençoadas, temos que aprender a amar. Se nós queremos ser pessoas abençoadas, temos que aprender a perdoar. Há aqui pessoas nesta tarde com raízes de amargura no seu coração. Há pessoas aqui nesta tarde que se querem, entre aspas, uma santa vingança, para não dizer uma vingança, em determinadas pessoas. E sabe, são raízes de amargura que amarram e vão corroendo por dentro a nossa alma e o nosso próprio corpo. Vai até os intestinos, vai no coração. Tudo isso começa aqui a perturbar e depois não consegue dormir. E depois vem aquela angústia. Irmão, deixa essas coisas. Seja capaz de perdoar. Entrega ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Não te vingues pelas tuas próprias mãos, entrega ao Senhor. Ama. Estevão, agora 2 bebês Estevãos. Um que já nasceu, o outro vai nascer em breve. Amém? Estevão, ele foi morto, foi apedrejado até à morte.
E diz que no grupo que estava apedrejando a Estevão, estava um homem chamado Saulo. Foi o mandante daquele apedrejamento. E o que é que Estevão disse quando estava sendo apedrejado? Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, não lhes atribuas este pecado. Senhor, não os culpes por este pecado. Ele orou pelas pessoas que o maltrataram. E sabe, essa oração produziu efeito. Porque mais à frente esse Saulo foi mandante. Amém? Ele veio a ter um encontro com Cristo e mudar a sua vida completamente. Porque o Filho do Homem, verso 56, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém? A salvação dos pecadores, o perdão. Há pessoas que sentem remorsos. Há pessoas que não conseguem dormir porque sentem o peso da culpa por coisas que fizeram na sua vida. Não conseguem dormir. Alguns estão tomando álcool, outros estão tomando comprimidos, atrás de comprimidos para conseguir dormir. Irmãos, e alguns, não dizendo que é uma pequena desordem física, mas alguns é uma desordem espiritual. Porque pode ser um problema físico, às vezes há uma situação que precisa de uma certa correção e podemos ter que tomar um comprimidinho para dormir, mas há pessoas que não conseguem dormir porque estão sempre a pensar em coisas erradas e lembrando de coisas do passado e um espírito de culpa que vem sobre a sua mente, sobre o seu coração e querem se livrar e estão terrivelmente arrependidos, mas não sabem o que fazer com essa situação. O Senhor diz, confessa a Jesus. Se nós confessarmos os nossos pecados, fala com Deus, fala com o Senhor. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Receba de Deus o perdão. Mas para poder receber o perdão, tem que pedir ao Senhor desculpa. Pedir para ser perdoado. Ele nos é oferecido quando nós lhe pedimos. Pede perdão ao Senhor. Se há uma área na tua mente, no teu coração que está te perturbando, confessa ao Senhor, pede-lhe perdão, experimenta uma nova vida. Quem vem a Jesus encontra uma nova vida. Quem está em Cristo torna-se uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O profeta diz que ele lança os nossos pecados, no sentido figurado, para que nós possamos entender o que ele faz, para a profundeza do mar, para nunca mais se lembrar dele. Há aqui um salmo que fala também do perdão. O Salmo 103, salvo erro, fala-nos também deste aspecto tão maravilhoso do perdão. Amém? O Salmo 103 diz assim a palavra do Senhor. Bendize a minha alma o Senhor, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, não se esqueça de nenhum dos seus. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, todos os teus pecados. E sara, cura todas as tuas enfermidades. Aleluia. Verso 11. Verso 10. Pode pôr aí, Catarina? 10, 11, 12. Vamos lá. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta as nossas transgressões. Amém? Assim como está longe o oriente do ocidente, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como é que nós podemos... nós humanos, nós homens e mulheres, mas homens, acho que foi homem,
pusemos o mundo numa coisa que se chama mapa. E dissemos que havia um lugar que era o centro do mundo. Mas o mundo tem algum centro. A gente diz assim, olha, para ali é Oriente, para ali é Ocidente. Depende do ponto em que tu estás. Não é? Depende do ponto onde é que tu estás. Não é? E assim como está longe o Oriente do Ocidente, nunca se tocam um no outro, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Foi por isso que Jesus foi à cruz. Foi por isso que Ele foi a Jerusalém. Ele estava caminhando para Jerusalém, para pagar pelos teus e pelos meus pecados. Ele estava caminhando para Jerusalém para entregar a sua vida santa. Ele que em tudo foi tentado, mas nunca pecou. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi entregue lá em Jerusalém. Ele foi crucificado em Jerusalém. Ele derramou o seu sangue puro e inocente sobre aquela terra, sobre esta terra, sobre este mundo, para nos purificar de todo o pecado. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém? Irmãos, e o convite de Jesus continua válido para cada um. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos vocês, todos vós que estão cansados, que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos ficar em pé. Vinde a mim. Estes samaritanos desta aldeia perderam uma oportunidade. Rejeitaram Jesus. Mas diz que Jesus foi e os discípulos foram para outra aldeia. Esses aproveitaram a oportunidade de estar com Jesus. Não desperdices as oportunidades que Deus te dá. Deus está falando à tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Aceita o plano de Deus. Receba a salvação de Deus. Recebe a palavra de Deus. Eu bem sei que planos tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. O céu nos reserva. Jesus foi preparar o lugar. Aqui, na terra, somos peregrinos. O nosso lar está no céu. Enquanto passamos nesta terra, é o tempo da nossa peregrinação. É o tempo em que estamos aqui. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu não nos deixar. Ele prometeu não nos desamparar. Ele estará conosco todos os dias. Ele diz ainda, vocês não andem preocupados, ansiosos com as coisas desta vida, com o que hão de comer, com o que hão de vestir, como é que vão pagar as contas. Façam a vossa parte, mas façam uma coisa primeiro. Busquem o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Põe Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloca Jesus em primeiro lugar na tua vida, porque então, aleluia, tudo vai ter um rumo diferente. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso guia. Ele é o pastor que nos leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua ansiedade ao Senhor. Aleluia. Pois Ele tem cuidado de cada um de nós. Sim, houve um fogo que foi enviado há 2000 anos atrás, não para destruir as pessoas, mas para trazer uma unção de poder sobre a nossa vida. Lá na cidade de Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando os cristãos, os crentes em Jesus estavam reunidos em oração, buscaram o poder do alto. E este poder veio sobre as suas vidas e os capacitou a viver o cristianismo autêntico. Eles desceram aquele lugar onde estavam, cheios do Espírito Santo,
falando a todo o povo as maravilhas do Senhor. E muitas pessoas estavam ali, ouviram as maravilhas, ouviram a grandeza do poder de Jesus Cristo. Senhores, que é necessário que façamos. Aleluia. Arrependei-vos e convertei-vos para que venham tempos de refrigério sobre as vossas vidas. Oh, queridos, enquanto permanecemos no pecado, pode ter um rótulo de cristão, mas não tem. Há um fogo que arde, mas é um fogo perturbador. Deus quer trazer uma brisa suave, como aquela brisa que estava naquela nuvem lá no deserto, quando o povo atravessou 40 anos no deserto. A nuvem estava ali trazendo refrigério ao povo. Oh, Deus quer trazer refrigério à tua vida. Deus quer trazer uma nova unção à tua vida. Mas para que isso aconteça, não permitas o pecado se instale na tua vida. Confessa e deixa. Aquele que encobre as suas transgressões. Não brinques com isto. Aquele que não trata a sério o seu pecado. Aquele que encobre. Aquele que vai disfarçando. Aquele que quer brincar de crente. Irmãos, não vai prosperar. Não brinque se é crente. Não brinque se é cristão. Saiba que espírito é. Aquele que encobre, aquele que permanece na mentira, aquele que permanece na barganha, esse não prosperará. Mas aquele que confessa e deixa em nome de Jesus. Deixa. Agarra-te a Jesus. Deixa o pecado, deixa o vício, deixa lá para trás a mentira. Deixa. Ele alcançará misericórdia. Ele alcançará bênção na sua vida. Há uma unção nova e fresca para nós. Há uma unção nova e fresca para nós. Aleluia, 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 aleluia. Há uma unção nova. Há uma unção para ti nesta tarde. Fecha os teus olhos e busca o Senhor. Fecha os teus